Aumento das diárias dos vereadores só precisa de aprovação de Gustavo Frutti para virar lei. Prazo para pagar a inscrição do Enem termina hoje. Iniciativa promove a troca de livros e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade. Não saia daí, o telão desta quarta-feira está no ar. Curitiba participa de mais uma edição do Dia do Desafio, nesta quarta-feira. A ação que propõe que a população se junte para fazer atividades físicas e reúna o maior número de pessoas. Desta vez, a capital enfrenta São Paulo. Quem compareceu à Boca Maldita hoje, no centro de Curitiba, se deparou com várias cenas inusitadas, dentre eles tênis, ping-pong, dança e lutas. É o Dia do Desafio 2014. Este evento, Dia do Desafio, a intenção nossa é cada vez mais conscientizar a população para uma prática de atividade física. Com isso, o ganho para ela de saúde vai ser muito grande. Aqui é feito um sorteio, nós estamos disputando com uma outra cidade, que é São Paulo. Qual cidade mobiliza no dia de hoje o maior número da sua população? Além das atividades físicas, o evento contou com vários nutricionistas que trouxeram informações e dicas para os visitantes. Aqui no evento nós estamos dando uma orientação bem básica mesmo de qual é a composição da dieta, alimentação do dia a dia, orientações de como trocar frituras, né, alimentos gordurosos para alimentos mais saudáveis e fazendo a pesagem, uma orientação nutricional, vendo o IMC, orientando ali sobre o grau de obesidade, hipertrofia e alguma dúvida que alguém queira tirar. Aqui na Boca Maldita, o público pode participar de várias atividades físicas, como a dança, o tênis e o ping-pong. Tudo isso ajudará na pontuação de Curitiba. As atividades estão ocorrendo por toda a cidade. Hoje é o último dia para pagar o boleto de inscrição do Enem. A taxa de R$ 35 pode ser paga nas agências do Banco do Brasil ou nas agências dos Correios. Só após pagar a inscrição, o aluno confirma que vai prestar o exame. Estudantes com renda familiar abaixo de um salário mínimo e meio não precisam pagar a taxa. O Enem vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro. A prova deste ano teve número recorde de inscritos, com 9 milhões e meio de participantes. O projeto de lei que aumenta a verba para diárias de viagem dos vereadores foi aprovado hoje em segunda discussão. Quem traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Tainá Soares. Ontem, o plenário da Câmara de Vereadores aprovou em primeiro turno o projeto de resolução que atualiza os valores das diárias de viagens pagas aos vereadores e servidores que precisam se deslocar para fora de Curitiba representando o Poder Legislativo. É importante reforçar que não se trata de uma diária deliberado diuturnamente, é apenas enquanto o vereador está representando a casa ou estando representando a casa em algum evento, cito exemplos, congressos, seminários, conferências, e algumas conferências, até pelo ofício do vereador, tem que estar representando o município. Então, trata-se de diárias de hospedagem, alimentação e deslocamento para essa finalidade. Antes, um vereador que viajasse poderia gastar em diária entre R$ 110 e R$ 380. Agora, com essa lei aprovada, o vereador pode gastar até R$ 610. Os valores estão realmente abaixo do necessário para que, inclusive, os próprios funcionários da casa pudessem representar o Legislativo e ir em tarefas oficiais, realizar missões oficiais desse parlamento e, em cima do índice de inflação, essa adequação, nesse momento, foi necessária para poder se cumprir no trabalho e nas missões o procedimento necessário. Os vereadores e servidores estavam sem reajuste de viagem há 9 anos. Para fazer esta mudança, a comissão executiva fez uma pesquisa de preço nas cidades em que os vereadores mais viajam. Era importante uma investigação para que esse acompanhamento fosse feito aonde o vereador está sendo, onde foi representar a Câmara, qual a necessidade dele estar indo,
Qual é esse termo de circunstanciado que ele estará apresentando após 10 dias na Câmara, comprovando esse deslocamento, a sua alimentação, e também se ele participou e participa efetivamente desses congressos. O projeto de lei foi aprovado com 23 votos favoráveis e 2 contrários. O vereador professor Galdino e a vereadora professora Josete foram os que votaram contra o projeto. Não tem necessidade, na verdade. Por quê? Porque o que já tinha já estava bem demais, estava muito bom demais. Então, através de comunicar com eles, aconteceu que eu realmente devo representá-los. E aí eu votei contra esse aumento. Semana de muito frio aqui no estado do Paraná. A previsão é de que a temperatura continue a baixar nos próximos dias. A cidade de Guarapuava amanheceu gelada nesta quarta-feira. 2,8 graus era o que os termômetros marcavam, um recorde para o estado do Paraná no ano de 2014. Já em Curitiba, às 2 horas da manhã, os termômetros marcavam 8,9 graus, mas às 6 já marcavam 12 graus, algo inédito segundo o CIMEPAR. A temperatura no final de semana deve cair também, principalmente no período da manhã, mas também, segundo o CIMEPAR, ainda não é possível fazer uma previsão se a temperatura de 2014 será semelhante de 2013, quando os termômetros marcavam menos 2 graus negativos. Repórter Guilherme Costa para o Tela 1. Nesta semana, um dos mais famosos lutadores de UFC, Jon Jones, esteve aqui em Curitiba. O atleta participou de uma aula aberta aos fãs que puderam aprender novos movimentos com o ídolo. E a reportagem do Tela 1 também participou deste evento. Vamos ver? O MMA é um esporte que vem conquistando cada vez mais espaço no cenário mundial. O campeão da categoria meio pesado do UFC, Jon Jones, é uma das estrelas. Foi bem emocionante estar ali do lado dele, ver que realmente ele é real, uma pessoa que existe mesmo e não só passa daquela televisão. Nesta segunda-feira, a Academia Fight Club de Curitiba está promovendo um seminário com o atual campeão meio pesado do UFC, Jon Jones. O lutador esteve aqui na cidade de Curitiba nesta semana para promover um seminário exclusivo. O seminário contou com mais de 350 inscritos e aconteceu em uma academia especializada no esporte. A Fight Club já tem uma boa experiência com seminários internacionais, né? E sempre está trazendo exclusivamente pela primeira vez no Brasil. Então a gente já trouxe o kickboxer holandês, campeão do K1 Max, Andy Sauer. A gente já trouxe Vanderlei Silva com o primeiro seminário no Brasil, o mestre Rafael Cordeiro com o primeiro seminário no Brasil, e agora estamos trazendo aí o campeão do UFC, Jon Jones, pela primeira vez no Brasil, aqui em Curitiba também. Durante o seminário, Jones, em meio de tanto assédio, ensinou técnicas de luta e percorreu todo o tatame auxiliando os participantes. Achei treinamento bem específico, importante, mudou um pouco o meu jogo, vou botar isso no jogo para ver se dá certo, como ele faz com os grandes lutadores. Mas não é todo dia que um campeão se dá bem. Às vezes, as coisas não saem como o esperado. Infelizmente, acabei acertando uma nele sem querer ali, cara. Sou meio desastrado mesmo, mas já pedi desculpa e é nóis. Nessa edição do Minuto da Copa é dia de falar da Espanha. Olha só! Durante o século XVI, a Espanha teve praticamente o mundo inteiro aos seus pés, com as suas grandes navegações. Nos dias de hoje, a sua cultura e literatura fazem com que esse país seja tão grande. Um dos maiores expoentes da literatura espanhola e universal, que é a obra Dom Quixote, que é do Miguel de Cervantes, né? É uma obra do século XVII, início do século XVII, e uma das mais traduzidas no mundo também, e muito bem representada. Cervantes nos mostrou que um grande herói espanhol já enfrentou muitos gigantes para conquistar a glória. Será que a seleção espanhola tem força para derrubar os gigantes novamente e ser bicampeã? Para saber um pouco mais, vamos aos nossos estúdios. Olá, eu sou Jorge Souza e agora vou mostrar como a seleção da Espanha vem para o Mundial de 2014 aqui no Brasil. O principal craque dessa seleção marcou o gol mais importante da história do futebol espanhol. Andrés Iniesta, que marcou o gol do título da Copa do Mundo de 2010, contra a Holanda.
Ele que tem 30 anos de idade, defende o Barcelona da Espanha e já marcou 11 gols em 95 jogos pela Fúria. O treinador dessa equipe é Vicente Del Bosque, que já conquistou uma Eurocopa e uma Copa do Mundo no comando da Fúria. Ele tem em suas mãos um plantel muito bom, mas que está ficando envelhecido. O goleiro Iker Casillas consegue ser uma referência na defesa e uma zaga com bons nomes, principalmente Sérgio Ramos e Jordi Alba. No meio-campo é talento puro. Xabi Alonso, Iniesta, Xavi, Jesus Navas, Davi Silva, Cesc Fábricas, é muito jogador para pouca posição. Já a posição de centroavante é uma incógnita, já que Diego Costa, que ainda não está 100% fisicamente, e seus substitutos não são lá muito confiáveis, tanto Negredo quanto Fernando Torres. A seleção da Espanha está no grupo B do Mundial, junto de Holanda, Chile e de Austrália, e na minha opinião vai passar a liderança desse grupo. Já no mata-mata, acho que o peso da idade vai fazer bastante diferença e a Espanha não passa das quartas de final. Esse foi o Minuto da Copa de hoje. Nos vemos no próximo programa. Até mais! Você sabe quantas árvores são necessárias para a produção de um livro? O quadro O que você fez pelo planeta hoje mostra um projeto que, com a troca de livros, ajuda o meio ambiente. Confira! Você sabia que para produzir 125 livros, em média uma árvore é cortada? Somente no ano de 2012, o mercado editorial do Brasil totalizou aproximadamente 500 milhões de livros produzidos. Faça o cálculo e perceba, em um ano 4 milhões de árvores simplesmente deixaram de existir. A boa notícia é que dá para minimizar esses impactos. Sabe aquele livro que te marcou? Que você teve vontade de simplesmente apagar da memória só para ler de novo? Agora você pode compartilhar essa experiência com outra pessoa, através do Circulê, um projeto de leitura colaborativa. E o processo é simples. Você escolhe um livro que te marcou, leva até um dos pontos de troca do Circulê e lá você pode encontrar livros que outras pessoas deixaram. E ao terminar de ler, você devolve o livro naquele mesmo lugar. E é assim que os livros circulam. O que nos incentivou a fazer isso é justamente das pessoas se desapegarem e criarem um consumo colaborativo. É você dar o que é bom, não apenas doar uma coisa que já está velha ou que você não quer mais. Justamente dar aquilo que é bom, compartilhar essa leitura que foi marcante com outra pessoa. Pessoas que têm acesso à leitura também, pode ir numa livraria, mas tem essa troca do conhecimento, essa troca da emoção através da dedicatória. Então esse que é o grande diferencial. Que além de tudo, você não precisa sempre comprar algo novo para estar usando. Você pode trocar com pessoas que já têm ou pode alugar. Então eles mostram vários formatos aí de você cuidar do meio ambiente, não estar sempre comprando algo novo. Além de poupar o meio ambiente do uso excessivo do papel, o projeto também promove a circulação de livros marcantes. É na dedicatória que a pessoa explica por qual razão aquele livro foi tão especial. Então, é difícil falar em números, que eu realmente não sei, mas foram muitos livros que realmente me marcaram. Então, que tiveram uma participação importante na minha infância, adolescência e até agora na juventude. Então, por exemplo, a minha coleção de livros do Harry Potter e alguns outros romances, alguns livros que são importantes para a minha profissão também, né? Além de maior acesso à cultura, a circulação de livros entre as pessoas diminui o consumo da matéria-prima destinada à produção. Consequentemente, menor será o impacto ambiental. E assim, os leitores estão contribuindo, sem nem perceber, para um planeta mais sustentável. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Clique aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Participe do nosso jornal. Envie fotos, vídeos, críticas e sugestões para editeiaup@gmail.com. Amanhã, o Tela 1 está de volta com muito mais informação. Até lá!